Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Como você sabe, nós sempre tratamos aqui no nosso programa de temas muito importantes para a cidadania. E hoje o nosso tema é a diversidade sexual e de gênero. E quem está conosco aqui hoje é o Dr. Henrique Rabelo de Carvalho, ele que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB do Rio de Janeiro. E eu começo esse programa então perguntando ao Dr. Henrique se as expressões que a gente está usando aqui na abertura do nosso programa, elas são devidamente adequadas para os tempos que a gente está vivendo agora. O ideal é a gente falar sobre diversidade sexual e de gênero, né? E por que isso? Há 10 anos atrás, quando a nossa comissão, a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, foi fundada aqui no Rio de Janeiro, na OAB do Rio de Janeiro, ela foi fundada com o nome de Comissão de Direito Homoafetivo, né? Ela é fundada em 2009, 2010, a partir de vários estudos que foram desenvolvidos e que se utilizou a expressão homoafetivo, né, para designar aquelas uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, né? Uma expressão que vinha sendo cunhada pela então desembargadora Maria Berenice Dias, hoje advogada, e que foi a primeira presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da OAB. Adotamos esse nome justamente porque a grande luta do movimento LGBTI+, e da advocacia de direitos humanos era para aprovação junto ao Supremo Tribunal Federal do reconhecimento das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, que foi feito em 2011, maio de 2011. E aí a terminologia foi direito homoafetivo, ou seja, se criou todo aquele direito relacionado àquelas expressões que eram diferentes, né, da norma heterossexual. E não queria se utilizar apenas a palavra homossexual, porque a ideia também era reconhecer que havia afeto entre aquelas pessoas. Uhum. E havia, portanto, uma mesma perspectiva que deveria ser estendida às pessoas heterossexuais, às pessoas homossexuais, ou seja, a perspectiva do afeto. As pessoas se unem também por conta do afeto. A partir desse ano, quando eu assumo a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, né, eu solicito a mudança do nome de direito homoafetivo para diversidade sexual e de gênero para abarcar não apenas as pessoas homossexuais, ou seja, as pessoas gays e lésbicas, mas também as pessoas bissexuais, as pessoas travestis, as pessoas transexuais, as pessoas intersexo, ou seja, as várias identidades e várias possibilidades de gênero que não estão abarcadas, por exemplo, pela norma heterossexual. Por isso que a gente fez essa mudança de nome e eu acho que essa nomenclatura ela não dá conta de todas as expressões, mas ao menos elas funcionam como uma ferramenta na defesa de direitos. E a sua comissão, ela atende ou recebe que tipo de demanda? A nossa comissão tem recebido, desde as últimas gestões com a presidenta Raquel Castro e agora com a minha, nós temos recebido diversas demandas da sociedade civil, ou seja, denúncias de violações de direitos, denúncia de agressões e violência contra pessoas LGBTI+, questões relacionadas a serviços públicos, né, a mau atendimento por determinados poderes. E a tarefa constitucional da OAB é justamente debater esses temas na perspectiva de direitos humanos. Então, uma das grandes possibilidades que nós temos encontrado é o diálogo com algumas instituições. Então, nós temos um diálogo permanente com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com o Ministério Público Federal. Iniciamos uma tratativa agora, já desde o início do ano, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do programa Rio Sem Homofobia, justamente para estabelecer uma rede, né, de proteção das pessoas LGBTI+, ou seja, a OAB não funciona, né, como o poder público, mas ela funciona justamente para verificar se o poder público está atendendo a população de forma correta e numa perspectiva de direitos humanos. E as instituições, elas estão equipadas para lidar com essa temática? Ministério Público, Judiciário, a própria ordem, a OAB, como é que estão essas instituições? Olha, José, a sua pergunta é excelente porque as instituições elas não estão preparadas para lidar com a diversidade sexual e de gênero. Por quê? Porque a heterossexualidade, ela organiza a forma como as instituições percebem as pessoas. Ela organiza, inclusive, a forma como as pessoas reagem às pessoas que não se adequam àquela norma heterossexual. Ou seja, as instituições, elas efetivamente, elas estão num processo de preparação, mas seria muito prematuro afirmar que as instituições estão preparadas para lidar com a diversidade sexual e de gênero. Então, nós temos um núcleo da Defensoria Pública, o NuDiverses, que atende diversas violações de direitos relacionados à diversidade sexual e de gênero. Nós temos o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, que vem desempenhando um papel incrível.
A própria OAB, com a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, na administração Felipe Santa Cruz e agora Luciano Bandeira, tem dado relevância a essa pauta, mas é preciso que nós façamos um trabalho constante e efetivo, inclusive dentro da própria OAB. Por quê? Porque todas as instituições, as suas características, elas são construídas historicamente e socialmente, não para incluir as pessoas LGBTI+, mas para repelir essas pessoas. Por isso a importância da nossa Constituição, por isso a importância dos poderes públicos se organizarem para debater esse tema. Agora, é um momento paradoxal esse que a gente está vivendo aqui no Brasil, porque essas questões deveriam ser tratadas na escola desde a primeira infância, né? Claro. No entanto, a gente tem uma onda que recrimina qualquer tipo de debate, qualquer tipo de luz sobre essas questões em escolas. Como é que você vê essa questão? Essa acho que talvez seja a questão primordial para enfrentar a LGBTfobia, ou seja, todo tipo de violência contra as pessoas LGBTI+. Uhum. É preciso lembrar que as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, intersexuais, nascem de casais heterossexuais. Ou seja, as famílias em algum momento terão que lidar com essas questões, seja diretamente ou seja indiretamente. A escola também terá que lidar com essas questões. Então, aquilo que foi denominado como kit gay, né, que se tornou a peça-chave das fake news das últimas eleições, era um programa que foi feito junto ao Ministério da Educação, que tinha por objetivo enfrentar a LGBTfobia nas escolas. Ou seja, era um programa que era destinado às professoras e professores, sobre como lidar com situações em que determinadas crianças eram vítimas de bullying por colegas ou eram vítimas de violência nas suas casas, porque os pais não aceitavam a sua orientação sexual, a sua identidade. Então, o grande problema da LGBTfobia no Brasil é um problema institucional, é um problema de educação, né? É um problema que funciona e que atende a todas as pessoas, né? que se expande por todos os estados, por todos os municípios e que tem que ser enfrentado. Então, é preciso que a gente perceba esse problema como um problema de política pública. Uhum. E justamente esse é o grande tema. Nos últimos, pelo menos, desde a segunda administração Fernando Henrique Cardoso, né, os planos nacionais de direitos humanos, e até o segundo governo Dilma, vem abarcando essas discussões, ou seja, discutir como enfrentar a homofobia institucional, a transfobia institucional, a LGBTfobia de uma forma geral, que atravessa todas as instituições, mas que tem a sua origem na escola. Essa era a grande questão para ser discutida como política pública e que até hoje não foi feito satisfatoriamente. Por quê? Porque o nosso país lidera os rankings internacionais de violência e assassinato de pessoas LGBTI+. Ou seja, por dados não oficiais de organizações não governamentais, estima-se que a cada 16, 19 horas, uma pessoa LGBTI+, ou é agredida ou é efetivamente assassinada. Na sua opinião, o problema fundamental está relacionado à educação, à falta de informação, a religião? Onde é que está o nó dessa questão que a gente, desatando, a gente poderia ter uma sociedade mais igualitária, fraterna, enfim, mais democrática? Eu acho que é preciso pensar em um contexto nacional e internacional, ou seja, pensar num contexto doméstico e num contexto externo. O que nós vivemos num contexto doméstico? Nós vivemos num contexto doméstico uma hipervalorização, né, de determinados aspectos relacionados à moral, né, que se orientam numa perspectiva neoconservadora e que tem ligações com a religião, mas não somente com a religião. E quando a gente fala religião, nós precisamos também especificar que tipo de religião é essa, né? Ou seja, essa religião ela se relaciona especificamente com algumas perspectivas fundamentalistas. Então, nós não podemos dizer que a religião é a causa da LGBTfobia. Algumas perspectivas fundamentalistas criminalizam as orientações sexuais, identidades de gênero diferentes da heterossexual. E é sobre isso que nós precisamos discutir. E precisamos discutir também sobre essas influências no poder legislativo. Ou seja, se adotamos uma perspectiva da democracia como o direito das maiorias sobre as minorias, nós nos aproximamos de uma perspectiva muito mais excludente do que includente. E a perspectiva democrática não é o direito das maiorias sobre as minorias. Eventualmente pode ser o direito das maiorias sobre as minorias, mas em que as minorias tenham seus direitos respeitados. E o que acontece desde da nossa discussão sobre discriminação na Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na Carta Constitucional de 1988? Desde 87 e 88, né, e aí eu destaco o papel do Grupo Triângulo Rosa aqui do Rio de Janeiro, o senhor João Mascarenhas, né,
que era advogado, né, e um dos fundadores do Grupo Triângulo Rosa, apresenta na Constituinte de 88, né, a necessidade de se incluir no texto constitucional a discriminação por orientação sexual. Nos textos finais, nas discussões finais da Assembleia Nacional Constituinte, por votação, essa forma de discriminação não foi incluída. Uhum. Mas isso não fez com que o Poder Judiciário deixasse de entender a discriminação por orientação sexual e de gênero como incluída naquela discriminação maior junto à Constituição de 1988. E desde 1985 até o presente momento, o Poder Legislativo Federal não aprovou uma única lei relacionada à discriminação por orientação sexual e de gênero ou que garantisse direitos relativos à população LGBTI+. Uhum. O que isso indica? Isso indica um déficit democrático e que a gente pode explicar que esse déficit democrático se organiza por meio de um neoconservadorismo, por uma moralização desses direitos, por uma não consideração que esses direitos relacionados à população LGBTI+, também são direitos humanos. Isso leva essa tarefa de reconhecer esses direitos LGBTI+, como direitos humanos, como direitos fundamentais, para o Poder Judiciário. Não à toa, em 2011, o Poder Judiciário reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo como equiparável às uniões heterossexuais. Não à toa, o Conselho Nacional de Justiça edita, né, a Resolução 175, que permite, isso em 2013, que permite a conversão das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo em casamento, né, porque não havia óbice no Código Civil a isso. Em 2017, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade das pessoas travestis e transexuais retificarem o nome, o sexo, o gênero em cartório sem a necessidade de cirurgia. E, por fim, em 2018, o Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de autodeclaração dessas pessoas travestis e transexuais nos pedidos de mudança de nome, sexo e gênero no cartório, sem a necessidade de apresentar laudos psicológicos e psiquiátricos e sem a necessidade de apresentar a comprovação de que realizaram a cirurgia de redesignação sexual ou não. Quer dizer, mesmo a gente vivendo no Brasil não, no mundo de uma maneira geral, a gente está vivendo uma onda conservadora. A gente não sabe como será esse ciclo, mas mesmo diante dessa onda, podemos dizer que há avanços por conta da luta das pessoas que têm lutado por reafirmação desses direitos, né? Há avanços no sentido da atual composição do Supremo Tribunal Federal nessa temática. O que não impede, por exemplo, que numa eventual mudança, né, de ministras e ministros, essa pauta retroaja. Ou seja, o avanço que se esperava, né, era um avanço legislativo. Isso, inclusive, o que o senhor está falando, isso é declarado pelo próprio presidente da República, quando ele almeja colocar no Supremo Tribunal Federal, segundo as próprias palavras, um ministro que seja terrivelmente evangélico, né? Claro. Isso aí ele sinaliza que o Supremo Tribunal Federal deve ter uma posição conservadora nesses temas. Claro, né? O que se esperava é que fosse indicada ou indicado como ministro ou como ministro um candidato terrivelmente constitucionalista, né? Era o que se esperava, né? Mas nesse sentido, essa pauta moral, né, vem avançando, né, no sentido de impedir o reconhecimento dessas identidades e que atinge, por exemplo, a liberdade de expressão de peças teatrais, de peças que envolvam essa temática nos equipamentos públicos, o próprio desmonte do Departamento de HIV/AIDS, que foi conquistado durante o segundo governo Fernando Henrique Cardoso e funcionou perfeitamente até 2016, né? Ou seja, todas as questões ligadas a afirmação dos direitos da população LGBTI+, e cidadania dessa parcela da população, vêm sendo desconstituídas, né? Então é preciso pensar também como esses direitos vêm sendo atacados numa perspectiva de moralização dessa pauta, né? Isso não é exclusividade do Brasil. Se a gente observa, por exemplo, na ordem internacional, diversos países ainda criminalizam as identidades LGBTI+. De acordo com um relatório da Associação Internacional de Lésbicas e Gays, que tem assento nas Nações Unidas,
Hoje, pelo menos 70 países, né, ao redor do mundo criminalizam as pessoas LGBTI+. Ou seja, criminalizam as relações que envolvem amor e afeto entre essas pessoas, inclusive com pena de prisão. Então é preciso pensar também esse assunto numa perspectiva internacional. E eu acho que a grande saída para isso, justamente, são as organizações internacionais. Ou seja, a Organização dos Estados Americanos e a Organização das Nações Unidas, organizações internacionais, onde o Brasil teve grande protagonismo por meio da sua diplomacia especializada do Ministério das Relações Exteriores, tem reconhecido os direitos LGBTI+, como direitos humanos. Doutor Henrique, o tema é muito bacana, muito importante. Se as pessoas que estão assistindo a gente agora quiserem entrar em contato com o senhor ou com a OAB, como é que devem fazer? Podem entrar em contato por meio do e-mail henrique.carvalho@aol.com. Doutor Henrique, tem a súmula 11 do STF, o que é isso? Esse ano, agora em 2019, o Conselho Federal da OAB, por unanimidade, aprovou a súmula 11, né, que diz respeito àqueles casos de violência, né, e agressões contra pessoas LGBTI+, no sentido de não permitir o ingresso de pessoas que tenham cometido esses tipos de violência e agressão nos quadros da OAB. Ou seja, isso demonstra o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil com a sua função constitucional, com a sua defesa do Estado Democrático de Direito e da própria Constituição, no sentido de não permitir que advogadas e advogados que tenham praticado esse tipo de agressão ingressem na ordem. Ou seja, me lembra muito o papel, né, do Dr. Sobral Pinto na defesa de Carlos Prestes, que era comunista, e Sobral Pinto, advogado e católico, e um homem identificado com os ideais liberais de direita, em que, na defesa de Luiz Carlos Prestes, né, o seu principal elemento de argumentação foram os direitos humanos. Ou seja, Sobral Pinto acaba sendo, nesses momentos, o nosso norte para a atuação e na percepção dos direitos LGBTI como direitos humanos. Olha, o programa está muito interessante, muito importante, mas infelizmente nós vamos encerrar hoje o nosso hashtag OABRJ-Debate. E eu quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Henrique Rabelo de Carvalho, ele que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero aqui da OAB do Rio de Janeiro. E se você está assistindo nosso programa pelo YouTube, não esqueça de dar o joia, de se inscrever aqui no nosso programa, nosso canal, né? E espalhar em todos os canais, todos os portais, todas as páginas de Facebook ligados à cidadania. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau.